Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula? Bom, hoje nós vamos trabalhar em Geografia a revisão dos conteúdos da primeira etapa de avaliações. Aquela etapa que nós estávamos realizando quando nós precisamos, fazer o isolamento social. Então, o que eu vou pedir para vocês? Releiam, peguem as revisões que vocês têm no caderno daquele período, tá? E nós vamos agora realizar essas avaliações para nós fecharmos aí o nosso primeiro trimestre, tá? Então, vamos começar aí com o nosso livro. A revisão é da página 8 à página 17, seguindo aquele primeiro calendário que nós utilizamos, tá certo? Então, vamos lá. Nós iniciamos aí falando um pouquinho sobre as características sociais do Brasil, né? Então, nós temos aí uma imagem de um aterro sanitário ou um lixão, né? Como pode ser chamado. E temos uma criança. Ao invés de observarmos, né, o que a criança está fazendo, que é recolhendo lixo, fizeram um desenho mostrando essa criança na escola, para nós pensarmos um pouquinho na questão das oportunidades, tá? E também das desigualdades, né? As características sociais do Brasil. Aqui nós temos uma outra foto, né? De trabalhadores aí, né? As condições de trabalho, né? Inadequadas. E aqui nós temos mostrando a questão do saneamento básico, tá? O esgoto, a gente fala esgoto a céu aberto, porque o esgoto está na rua, né? Ao invés de estar encanado e sendo levado para o lugar correto. Então, aqui nessas imagens, nós já começamos a ver características sociais, já começamos a ver um pouquinho da desigualdade. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, acho que ficou melhor, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre a diversidade social, tá? Para falar de diversidade social, nós trabalhamos as regiões, né? Vocês têm lá no material de vocês também os mapas, né? Nós trabalhamos o mapa do Brasil, trabalhamos o mapa das regiões, o mapa mundi. Então, nós temos aqui a região sul, a região sudeste, a região centro-oeste, a região nordeste e a região norte, que compõem, né, as 5 regiões do Brasil. E pediu para vocês pintarem. Por quê? Porque é importante que vocês saibam localizar cada uma dessas regiões no mapa do Brasil. Então, retomando com vocês, né, região sul, bem aqui embaixo, onde estou passando o cursor, tá? Região sudeste, região centro-oeste, que é a nossa região, né? A região onde está o estado de Mato Grosso, região norte e região nordeste. Então, aqui nós temos as 5 regiões. Continuando, né? Nós podemos ver aí, falar um pouquinho sobre o processo de formação do povo brasileiro. Então, quando o Brasil se formou, né, quando o nosso território se formou, foi com a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram no ano de 1500, os índios já estavam aqui no Brasil. E os portugueses chegaram no litoral, né, do nosso território para explorar os recursos naturais. E eles iniciaram ali um processo de colonização. Nesse processo, alguns indígenas resistiram e lutaram para que eles não fossem escravizados, tá? Fugiram, mas alguns se entregaram, mas houve uma resistência, né? E no meio dessa exploração das novas terras, que no caso essas novas terras eram as terras brasileiras, e de contato com os portugueses e os indígenas, foram gerados descendentes que mais tarde constituiriam a população brasileira. Então, ali começou o processo de miscigenação, né? O processo de mistura do povo brasileiro. Os indígenas já estavam aqui no Brasil, os portugueses vieram, e aí da mistura dos indígenas e dos portugueses surgiram
os primeiros descendentes aí, tá? A colonização brasileira, né, a colonização portuguesa no Brasil, começou com a agricultura e da cana-de-açúcar, né? Então, assim, para desenvolver essa cana-de-açúcar, essa plantação, os portugueses utilizaram a mão de obra escrava, tá? Então, os primeiros a serem escravizados foram os indígenas e depois eles utilizaram mão de obra africana. Então, agora aqui nós já temos um terceiro povo, né, juntando nessa miscigenação. Então, primeiro os indígenas, depois vieram os portugueses e por fim agora os escravos, tá? Então, mesmo com resistência, né, alguns escravos fugiam, formavam os quilombos, tá? Os quilombos eram as comunidades onde os escravos africanos tentavam viver livremente, tá certo? Bom, depois de mais de 3 séculos de exploração pelos portugueses, povos de outras nações também vieram para o Brasil, tá? Fugindo das crises, das guerras, das perseguições, que eram alemães, japoneses, poloneses, italianos, né? E tantos outros que se estabeleceram no nosso território. Então, por isso, né, por todas essas misturas que nós conversamos, tá? O povo brasileiro, ele é caracterizado pela diversidade social e pela mistura de vários povos e culturas, tá? Começando com o território, né, que hoje nós chamamos de Brasil, com inúmeras populações indígenas, depois a chegada dos portugueses em 1500, tá? Depois, né, com o processo de colonização, a mão de obra escrava africana, então, mais um povo, né, para essa miscigenação, e por fim, né, vieram alemães, japoneses, poloneses, italianos e muitos outros para o nosso território, tá certo? Então, aqui começa uma mistura do povo brasileiro, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre indicadores sociais, tá? Indicadores sociais, tá, ajudam a entender melhor a diversidade do povo. Trata-se de números publicados principalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. Tá? Então, os indicadores sociais são os números, a quantidade de pessoas, eles respondem a determinadas pesquisas, né? Então, por exemplo, quantas pessoas de Cuiabá são formadas em nível superior? Então, é um levantamento que o IBGE faz, certo? Quantas pessoas em Cuiabá ganham mais de um salário mínimo? Quantas pessoas em Cuiabá ganham menos de um salário mínimo? Então, eles vão publicando esses números, tá certo? Isso pode ajudar na questão da qualidade de vida em determinados critérios, como saúde, educação, saneamento básico, renda, porque através dessa pesquisa eles vão vendo o que precisa melhorar, tá? Há indicadores que medem a quantidade de pessoas que têm acesso à água, por exemplo, né, água encanada e esgoto. Outros medem quantidade de nascidos, a quantidade de idosos, a renda mensal das famílias, né? Existem vários indicadores, tá? Para ajudar aí o povo brasileiro, certo? Então, eles demonstram as semelhanças e as diferenças entre a população e ajudam a melhorar o investimento, né? A aplicação do dinheiro público, tá? Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é um indicador também. Os principais indicadores do Brasil são o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, tá? O IDH e o IDHM são indicadores que medem a qualidade da vida da população, tá? Então, eles avaliam aspectos básicos necessários para que cada um de nós possa viver um pouco melhor, tá? E com liberdade de oportunidades. Então, eles podem pesquisar aí a questão da longevidade, né? Até quantos anos as pessoas estão vivendo nessa cidade? A educação, a renda, o salário, né? O salário, ele não é só o salário que importa, mas também a qualidade do ambiente que essa pessoa vive.
a disponibilidade de serviços, né, como saneamento básico, a água encanada, tá? O acesso à saúde, o acesso à educação, a participação da população na sociedade. Então, todos esses são aspectos que são verificados, estudados pelo IDH e pelo IDHM, tá? Tanto o IDH quanto o IDHM usam a classificação do número de 0 e 1. Tá? O número 0 significa pouco desenvolvido e o número 1 muito desenvolvido, certo? Então aqui nós temos uma tabela, né, com o IDH dos estados brasileiros em 2014, certo? Para vocês observarem, né? Então, o Brasil, o IDH era 0,761, tá? E aí aqui nós temos o IDH de cada estado. Mato Grosso, por exemplo, né, o nono no ranking, 0,767 em 2014, tá? Aqui vocês tinham uma atividade de internet, né, de pesquisa. Diversidade étnico-racial. Se nós conversamos que o povo brasileiro começou com os indígenas, depois vieram os portugueses e depois vieram os africanos, alemães, italianos, né? Então, nosso Brasil é um país de diversidade étnico-racial, diversidade de raças, né? Então, como a extensão territorial do Brasil é muito grande, há evidentes diferenças regionais quanto à formação da população, tá? Então, observe no gráfico e na cor parda, considere as pessoas que se declaram descendentes de mais de uma etnia e responda as questões. Então, aqui você vai observar, né, cada região brasileira, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e a cor parda, preta e branca, né, a cor que cada pessoa que respondeu a pesquisa se colocou. Então, assim, mas é para mostrar essa atividade que nós temos uma diversidade étnico-racial. E essa diversidade étnico-racial, que também gera uma diversidade cultural muito grande, o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande, ela já começou lá na colonização, tá? Então, faz parte aí do nosso processo histórico. A população brasileira foi formada pela mistura de várias culturas diferentes, né? Então, os povos indígenas e os africanos, os portugueses e os inúmeros imigrantes que vieram para o Brasil contribuíram para essa diversidade étnico-racial. Os brasileiros, portanto, são descendentes, não são descendentes apenas de um grupo racial, de um só povo. A população é formada pela miscigenação, ou seja, pela mistura de vários povos, né? Então, isso contribui para que nós tenhamos diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade racial, né? Então, assim, a gente precisa ter respeito acima de tudo, porque nossa história já traz a mistura dos povos, né? Então, é respeitar cada um na sua individualidade. Então, ainda no século XVI, os portugueses realizaram na região nordeste do país um modelo de exportação agrícola. Em grandes fazendas, os portugueses plantavam a cana-de-açúcar, utilizavam como mão de obra africanos escravizados para fazer o manejo das plantações. Muitos desses escravizados combateram o domínio português, fugiram e formaram vilas em locais isolados. Essas vilas receberam o nome de quilombos, tá? Aqui no Mato Grosso também aconteceu esse processo, tá? De formação de quilombos. E muitos deles resistem até hoje, mantidos pelas comunidades quilombolas. No Brasil, até 23 de novembro de 2018, foram registradas 3.212 comunidades remanescentes dos quilombos, né? Então, até hoje ainda se mantém, né, se preserva essa cultura. Aqui, aqui em Cuiabá, né, próximo da região, nós temos o quilombo de Mata Cavalo, que é preservado. Então, até se vocês tiverem interesse de pesquisar, perguntar para os familiares, é um quilombo que se mantém aí na história, tá? Outro ciclo econômico adotado pelos portugueses no século XVIII, após o declínio da cana-de-açúcar, foi a mineração do ouro.
Então, acabou aí, né, diminuindo a questão da cana-de-açúcar e os portugueses começaram a prática da extração do ouro, né, a mineração. Então, foi praticado principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. A mineração foi responsável não só pela ocupação do interior, mas também pela miscigenação de indígenas africanos e portugueses, tá? Então, além de haver uma ocupação nas cidades do interior, que no início estava só ali mais perto de onde vinham as embarcações, né? E começou a vir, por exemplo, para o estado de Mato Grosso, né? Que também é uma região que começou aí por causa da extração do ouro. E favoreceu também, né? O que favoreceu ainda mais a miscigenação, a mistura entre indígenas africanos e portugueses, tá? A região norte apresenta mais de 70% da população que se declara parda. Hábitos indígenas como pesca e coleta são comuns nas comunidades que se instalaram às margens dos rios da região. As comunidades ribeirinhas sobrevivem dos recursos disponíveis na natureza e são um exemplo, conforme demonstram as imagens a seguir, tá? Então aqui é um exemplo da população ribeirinha aqui no Pará e aqui no Mato Grosso, tá? Já na região sul foi marcada pela migração de europeus. Vejam a imagem a seguir, entre os séculos 19 e 20, e por isso apresenta a maioria da população que se declara branca, né? Então aqui na região norte nós tivemos mais pessoas que se declaram pardas, né? E tiveram uma colonização mais por parte dos indígenas. E aqui na região sul já muda um pouco a questão da cultura, porque foram colonizados mais por europeus, né? As características específicas de cada região do país dependem do processo histórico que aconteceu. Então, quem foi que colonizou aquela região, como que aconteceu, e aí essa região vai criando suas características, seus hábitos, seus costumes, né? O Brasil teve sua trajetória marcada pelo racismo, né? Infelizmente, isso precisa mudar, né? A superioridade dos colonizadores, que os colonizadores julgaram ter sobre os indígenas e africanos, perpetuou-se e contribuiu para a formação de uma sociedade preconceituosa, né? Nós estamos vendo aí algumas situações que estão acontecendo atualmente e nós precisamos mudar esse cenário, né? Fazer uma divisão aí justa, tá? Que nós sabemos, né? Então não pode deixar isso acontecer, como tá aí no livro. Porque lá no início da colonização houve uma questão de desvalorização, né, dos africanos e dos indígenas, e para algumas pessoas isso se perpetuou, isso continua, e é o que não deve acontecer, tá certo? Então, gente, de geografia a gente vai falar um pouquinho sobre isso na avaliação, tá? A questão da miscigenação, a questão da diversidade, dos indicadores sociais, certo? Estudem com bastante empenho, façam as atividades com bastante capricho. Qualquer dúvida, vamos lá, coloquem na plataforma e nós vamos tentar responder, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!